Na mansão mais imponente do Morumbi, uma idosa luta silenciosamente contra o esquecimento e a solidão. Mas sua aparente fragilidade esconde uma percepção afiada, que começa a desvendar segredos sombrios à sua volta. Enquanto todos celebram o noivado perfeito, ela enxerga o veneno por trás dos sorrisos, e uma promessa feita em voz baixa pode desencadear a verdade que mudará tudo naquela noite. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. Prometo que essa vai ser a melhor história que você vai escutar na sua vida. A mansão Albuquerque erguia-se imponente no alto do Morumbi, bairro nobre de São Paulo, como um monumento à riqueza e ao poder. Seus jardins impecáveis, desenhados por paisagistas renomados, eram mantidos com a precisão de um relógio suíço. O mármore italiano do piso reluzia sob os raios dourados que atravessavam as amplas janelas, refletindo a luz nos lustres de cristal importados da Bélgica. Era o retrato perfeito do sucesso. Bernardo Albuquerque, aos 47 anos, comandava um dos maiores grupos empresariais do país. Homem de aparência impecável, cabelos grisalhos nas têmporas que apenas acentuavam seu ar de autoridade, ele havia transformado a herança do pai em um império. Do alto de sua cobertura corporativa no centro financeiro da cidade, controlava negócios que iam do agronegócio às tecnologias emergentes, sempre um passo à frente do mercado. Sua presença em eventos sociais era disputada, sua opinião respeitada em qualquer círculo de poder. Naquela manhã de outono, o empresário assinava documentos em seu escritório quando ouviu um barulho vindo do quarto de sua mãe. Largou a caneta de ouro sobre a mesa de jacarandá e apressou-se pelo corredor. Dona Cecília, uma senhora de 76 anos, estava sentada na beirada da cama, olhando confusa para a janela. "Mãe, está tudo bem?" perguntou Bernardo, aproximando-se com cautela. A senhora virou o rosto para ele, os olhos azuis nublados pela confusão. Por um momento não pareceu reconhecer o próprio filho. "Augusto? É você, Augusto?" ela perguntou, chamando-o pelo nome do falecido marido. Bernardo sentiu o coração apertar. Aquilo estava acontecendo com mais frequência nos últimos meses. O médico havia explicado que era parte da evolução do Alzheimer, a doença que lentamente roubava as lembranças de sua mãe, embaralhando seu presente com fragmentos do passado. "Não, mamãe. Sou eu, Bernardo, seu filho", respondeu com paciência, segurando suavemente a mão enrugada da mãe. Dona Cecília piscou algumas vezes, como se tentasse ajustar o foco de uma câmera. Aos poucos, um sorriso de reconhecimento iluminou seu rosto. "Bernardo, meu filho, que bobagem a minha." "Claro que é você." Ela apertou a mão dele. "Onde está Augusto?" Antes que ele precisasse responder, batidas suaves na porta anunciaram a chegada de Juliana Oliveira, a empregada que trabalhava na mansão há quase 5 anos. Mulher de 38 anos, pele morena, olhos castanhos profundos e mãos calejadas pelo trabalho árduo desde a infância, Juliana carregava uma bandeja com o café da manhã de Dona Cecília. "Com licença, seu Bernardo." "Trouxe o café da manhã da Dona Cecília com aquele pãozinho de queijo que ela tanto gosta", disse Juliana, com a simplicidade e o calor humano que eram sua marca registrada. Ao ver Juliana, os olhos de Dona Cecília brilharam de uma maneira especial. "Juju, venha cá, minha querida", chamou com uma alegria genuína, estendendo os braços. Bernardo observou intrigado, como sua mãe reconheceu imediatamente a empregada, enquanto minutos antes não havia reconhecido o próprio filho. Havia algo na presença de Juliana que acalmava Dona Cecília, trazendo-a momentaneamente de volta da confusão que habitava sua mente. Juliana aproximou-se, colocando a bandeja sobre o criado mudo e sentando-se ao lado da idosa. Com gestos delicados, ajudou-a a acomodar-se melhor contra os travesseiros. "A senhora dormiu bem, Dona Cecília?" perguntou enquanto arrumava os cabelos brancos da patroa com carinho. "Dormi como um anjo, querida. Sonhei com o jardim da minha infância em Minas. Tinha um pé de jabuticaba tão carregado que os galhos quase tocavam o chão", respondeu a senhora, com uma clareza momentânea que surpreendia. Bernardo observava a cena com uma mistura de gratidão e algo mais que não sabia nomear. Apreciava o cuidado de Juliana com sua mãe, mas parte dele sentia um incômodo indefinível ao ver o vínculo especial entre elas.
algo que ele próprio não conseguia estabelecer, apesar de todo o seu esforço. Filho, você já conheceu a Priscila? Ela é uma moça tão educada, comentou Dona Cecília, referindo-se à sua falecida irmã como se ela tivesse acabado de chegar para uma visita. Sim, mamãe, respondeu Bernardo trocando um olhar compreensivo com Juliana. Preciso voltar ao trabalho agora. Juliana vai ficar com a senhora. Não se preocupe, seu Bernardo, disse Juliana. Depois do café, vamos dar uma voltinha pelo jardim. Dona Cecília gosta de ver as flores. Bernardo assentiu e saiu do quarto, sentindo o peso de suas responsabilidades. No corredor encontrou Fernanda Menezes, sua noiva há 8 meses. Alta, elegante, com cabelos loiros perfeitamente alinhados e unhas impecavelmente feitas, Fernanda era diretora de marketing de uma grande rede de lojas de luxo. Aos 35 anos tinha beleza, ambição e uma incrível capacidade de causar boa impressão. Amor, como ela está hoje? Perguntou Fernanda, ajustando a gola de seu blazer cor de vinho. Mais um dia confuso, respondeu Bernardo. Me chamou de Augusto novamente. Fernanda sorriu com simpatia estudada, colocando a mão no braço do noivo. É normal, querido. O médico já explicou que isso vai acontecer cada vez mais. Você não pode se culpar. Ele assentiu, grato pelo apoio. O que não percebeu foi o olhar de Fernanda em direção ao quarto de Dona Cecília. Um olhar rápido, mas carregado de impaciência. Um olhar que dizia muito sobre seus verdadeiros sentimentos. Tenho uma reunião com investidores chineses hoje, disse Bernardo, consultando o relógio de pulso suíço. Só volto à noite. Não se preocupe, respondeu Fernanda, ajustando a gravata dele com gestos precisos. Eu cuido de tudo por aqui. Inclusive, lembrei que preciso revisar os detalhes da festa de noivado com o buffet. Vai ser o evento do ano, todo mundo está comentando. Bernardo sorriu, orgulhoso da eficiência da noiva. Com Fernanda ao seu lado, sentia que sua vida finalmente se encaixava no modelo de perfeição que sempre buscou. Uma esposa elegante e inteligente, que o auxiliaria tanto na vida social quanto nos negócios. O que faria sem você? Perguntou, beijando-a levemente nos lábios, antes de seguir para a escada. Do lado de fora do quarto, Juliana ouvia a conversa enquanto servia o café para Dona Cecília. Seu rosto não demonstrava nada, mas seus olhos registravam tudo. Quando voltou sua atenção para a idosa, sorriu com gentileza. Vamos, Dona Cecília, este pãozinho de queijo está uma delícia. A senhora precisa se alimentar bem. No escritório, antes de sair, Bernardo verificou algumas mensagens no celular. Entre elas, uma notificação do aplicativo do banco. Mais uma grande transferência para a conta da clínica particular que cuidava de sua mãe. Os custos do tratamento eram astronômicos, mas ele jamais economizaria quando se tratava do bem-estar de Dona Cecília. Olhou pela janela para os jardins meticulosamente cuidados e respirou fundo. Sua vida era exatamente como planejara, exceto pela saúde deteriorada de sua mãe. Enquanto isso, no quarto, Dona Cecília segurava a mão de Juliana enquanto comia o pão de queijo. De repente parou e olhou para a empregada com uma lucidez surpreendente. Ela não gosta de mim, disse a idosa em voz baixa. Quem, Dona Cecília? Perguntou Juliana, surpresa com a clareza repentina. A moça bonita. Ela sorri, mas os olhos dela não sorriem. Eu posso ver, respondeu a senhora antes de voltar a comer, como se o momento de lucidez nunca tivesse acontecido. Juliana permaneceu em silêncio, pensativa. Dona Cecília, em seus momentos de clareza, parecia enxergar além das aparências, como se a confusão em sua mente tivesse aberto espaço para uma percepção mais aguçada de certos detalhes que os outros não notavam. Na garagem da mansão, Bernardo entrava em sua Mercedes último modelo. O motorista já o esperava, pronto para conduzi-lo ao centro financeiro. Ao dar partida no carro, não imaginava que, por trás da fachada perfeita que construíra, forças invisíveis começavam a se movimentar, ameaçando desmoronar tudo o que considerava sólido e seguro. A idosa balançou a cabeça com firmeza. Não, aquela moça, ela não é o que parece. Quando Bernardo não está, ela muda. Fala comigo como se eu fosse uma criança idiota. Esconde minhas coisas e depois diz que fui eu quem as perdeu por causa da minha cabeça ruim. Juliana engoliu em seco, confirmando suas próprias suspeitas. Tinha presenciado algumas atitudes estranhas de Fernanda,
mas sempre se convencia de que estava interpretando mal, que não era seu lugar julgar. Tem certeza, Dona Cecília? Talvez a senhora esteja confundindo as coisas. Não estou confundindo nada. A voz da idosa elevou-se com uma firmeza surpreendente. Posso esquecer o que comi no café da manhã, mas sei reconhecer falsidade. Os olhos dela são frios quando me olha, como os olhos de uma cobra. Naquele momento, batidas na porta interromperam a conversa. Juliana rapidamente colocou o colar de volta na caixa e aguardou na cômoda. Entre, disse Dona Cecília. Fernanda apareceu na porta, seu sorriso perfeitamente ensaiado iluminando o rosto. Está na hora do remédio. Dona Cecília, anunciou entrando com um copo d'água e um potinho com comprimidos. Juliana, minha amiga Patrícia, acabou de chegar. Pode preparar um café para nós na varanda? Conversaremos sobre os detalhes finais da festa de noivado. Juliana hesitou, olhando para Dona Cecília, que agora parecia menor e mais frágil na poltrona. Pode ir, querida, disse a idosa com um sorriso triste. Estou um pouco cansada mesmo. Acho que vou descansar um pouco. Relutante, Juliana deixou o quarto não sem antes lançar um último olhar para a cômoda onde a caixinha estava guardada. No corredor, encontrou Patrícia Mendonça, elegante em seu vestido de seda, natural, conversando ao celular. Olá, Juliana, cumprimentou Patrícia desligando o telefone. Seu tom era educado, mas distante, o tipo de cordialidade calculada que as pessoas ricas costumavam usar com empregados. Fernanda disse que você faz um café maravilhoso. Vou preparar agora mesmo, Dona Patrícia, respondeu Juliana, dirigindo-se à cozinha. Enquanto esperava a água ferver, não conseguia deixar de pensar nas palavras de Dona Cecília. Seria possível que Fernanda realmente a maltratasse quando ninguém estava olhando? A ideia de que alguém pudesse ser cruel com uma senhora doente e vulnerável fazia seu sangue ferver. Mas o que poderia fazer? Era apenas a empregada, sua palavra contra a da futura senhora da casa. Na varanda, Fernanda e Patrícia conversavam animadamente sobre a festa de noivado, planejada para ser o evento social do ano. Juliana serviu o café e alguns petit-fours em uma bandeja de prata e retirou-se discretamente. A velha está cada dia pior, comentou Fernanda, assim que teve certeza de que estavam sozinhas. Hoje estava falando sobre joias de família e outras bobagens. Às vezes acho que ela esconde as coisas de propósito, só para me irritar. Você precisa ter paciência, aconselhou Patrícia, mexendo o café com uma colherinha de prata. Depois do casamento, tudo fica mais fácil. Bernardo confiará mais em você para tomar decisões sobre o cuidado dela. Fernanda sorriu, imaginando o dia em que finalmente seria a senhora Albuquerque, com acesso irrestrito à fortuna do marido e poder de decisão sobre todos os assuntos da casa, incluindo o destino de Dona Cecília. No quarto, a idosa observava pela janela as duas mulheres conversando na varanda. Seus olhos, por vezes confusos, agora brilhavam com uma clareza dolorosa. Sabia que estava perdendo pedaços de si mesma a cada dia, que sua mente estava se desvanecendo lentamente. Mas, ironicamente, essa mesma condição parecia ter aguçado sua percepção para certos aspectos da natureza humana. Via em Fernanda algo que seu filho, cego pelo amor e pela aparência perfeita, não conseguia enxergar. Augusto sussurrou para o retrato do marido na mesinha ao lado da cama. O que devemos fazer para proteger nosso menino? Na cozinha, Juliana preparava o almoço, pensativa. As palavras de Dona Cecília ecoavam em sua mente. Parte dela queria acreditar que eram apenas confusões de uma mente afetada pela doença. Mas seu instinto dizia que havia verdade naquelas acusações. Decidiu que, a partir daquele momento, prestaria mais atenção. Observaria Fernanda cuidadosamente e, se necessário, protegeria Dona Cecília, mesmo que isso significasse arriscar seu emprego e sua estabilidade. O que Juliana não sabia era que essa decisão mudaria para sempre o curso de sua vida e o destino da família Albuquerque. Os dias seguintes transcorreram com aparente normalidade na mansão Albuquerque. Bernardo mergulhado em seus negócios, Fernanda ocupada com os preparativos para a festa de noivado e Dona Cecília alternando entre momentos de confusão e raros lampejos de lucidez. Juliana, por sua vez, transformara-se em observadora silenciosa,
atenta a cada detalhe, cada interação entre a noiva do patrão e a idosa. Numa quinta-feira chuvosa, enquanto Bernardo participava de uma conferência em Brasília, Juliana estava arrumando as roupas no closet de Dona Cecília quando ouviu vozes alteradas vindas do quarto. Aproximou-se cautelosamente da porta entreaberta. "Mas eu não quero trocar de roupa agora", dizia Dona Cecília com voz trêmula. "Estou esperando Augusto voltar do trabalho." Pelo amor de Deus, a voz de Fernanda soava cortante como navalha. "Augusto está morto há mais de 10 anos. Morto, entende? Você não pode continuar com essas bobagens. Tenho convidados importantes chegando em 1 hora e não quero que você apareça desarrumada e confusa, envergonhando a todos nós." Juliana viu pelo vão da porta como Fernanda agarrava o braço de Dona Cecília, forçando-a a se levantar da poltrona. A senhora soltou um gemido de dor. "Está me machucando", protestou a idosa, tentando soltar-se. "E você está me dando dor de cabeça", retrucou Fernanda. "Agora vamos trocar essa roupa ridícula." "Vamos, levante-se." Foi quando Juliana não conseguiu mais se conter. Empurrou a porta e entrou no quarto. "Dona Fernanda, posso ajudar com alguma coisa?" perguntou, mantendo a voz controlada, embora seu coração batesse acelerado. Fernanda soltou o braço de Dona Cecília imediatamente, seu rosto transformando-se numa máscara de preocupação. "Ah, Juliana, que bom que chegou. Estava tentando ajudar Dona Cecília a se arrumar para o chá com minhas amigas, mas ela está um pouco confusa hoje." Juliana notou as marcas vermelhas no braço pálido e fino da idosa, o tremor em seus lábios, os olhos marejados de lágrimas contidas. Algo dentro dela, um nó de indignação, apertou-se. "Não se preocupe, Dona Fernanda. Eu posso ajudá-la com isso. A senhora pode continuar com seus preparativos para os convidados." Fernanda hesitou por um momento, seus olhos estreitando-se levemente ao perceber o tom da empregada. Mas então sorriu, ajustando o colar de pérolas em seu pescoço. "Claro, obrigada. Certifique-se de que ela use o conjunto azul marinho que separei. E, por favor, faça algo com o cabelo dela. Parece que não é penteado há dias." Assim que Fernanda saiu do quarto, Dona Cecília começou a chorar silenciosamente. Juliana ajoelhou-se diante dela, segurando suas mãos com delicadeza. "Está tudo bem agora. Ninguém vai forçá-la a fazer nada que não queira", disse com voz suave. "Ela é má, Juliana. Quando Bernardo não está, ela se transforma", sussurrou a idosa. "Ontem, ela escondeu meus remédios e disse que eu os perdi. Depois encontrei-os na lixeira do banheiro." Juliana sentiu uma onda de raiva subir por sua espinha. Aquilo ultrapassava a simples antipatia. Era crueldade deliberada contra alguém vulnerável. "Dona Cecília, por que a senhora não conta isso para seu filho?" A idosa balançou a cabeça tristemente. Ele não acreditaria. Fernanda é perfeita aos olhos dele. "E minha cabeça não funciona direito. Ele pensaria que estou inventando coisas." Havia uma terrível verdade naquela afirmação. Quem acreditaria na palavra de uma senhora com Alzheimer contra a da noiva impecável? Juliana respirou fundo, tomando uma decisão silenciosa. Ajudou Dona Cecília a se arrumar, escolhendo um vestido florido que a senhora gostava, em vez do conjunto formal que Fernanda havia separado. Penteou seus cabelos com carinho, prendendo-os com um gracioso grampo de madrepérola. "A senhora está linda", disse, conduzindo-a até o espelho. "Agora que tal descermos para o jardim de inverno? Lá está quentinho, e a senhora pode descansar um pouco antes que as visitas cheguem." No jardim de inverno, uma área envidraçada repleta de plantas exóticas, Juliana acomodou Dona Cecília em uma confortável poltrona de vime. A chuva caía suavemente contra o telhado de vidro, criando uma música relaxante. "Vou buscar um chá para a senhora", disse Juliana. "Volto em 1 minuto." Na cozinha encontrou Carlos, o jardineiro que trabalhava na mansão há mais tempo que ela. Homem de poucas palavras, mas olhos atentos, ele notara a tensão crescente na casa. "Como vai a patroa hoje?" perguntou enquanto cortava algumas rosas para os arranjos da sala. "Não muito bem", respondeu Juliana, colocando água para ferver. "Carlos, você já notou como Dona Fernanda trata Dona Cecília quando seu Bernardo não está?" O jardineiro levantou os olhos cauteloso. "Notei algumas coisas, sim. Mas nesta casa, Juliana, é melhor manter os olhos abertos e a boca fechada. Tenho 2 filhos na faculdade para sustentar." Juliana assentiu, compreendendo o dilema.
Também tinha suas responsabilidades. Sustentava a mãe doente em Itaquera e ajudava o irmão mais novo com as despesas da escola técnica. Não podia se dar ao luxo de perder aquele emprego, mas também não podia ignorar a crueldade que testemunhava. Só acho que não é justo, murmurou preparando o chá. Dona Cecília sempre foi boa para todos nós. Carlos suspirou, arrumando as rosas em um vaso de cristal. A vida raramente é justa, Juliana, especialmente para gente como nós. Voltando ao jardim de inverno, Juliana encontrou Dona Cecília olhando para a chuva, perdida em pensamentos. Ao seu lado, para sua surpresa, estava Patrícia, amiga de Fernanda, que parecia ter chegado cedo para o chá. Ah, a empregada eficiente, comentou Patrícia com um sorriso polido. Fernanda me diz que você é um tesouro nesta casa. Obrigada, Dona Patrícia, respondeu Juliana, colocando a bandeja com o chá sobre a mesinha lateral. Faço o meu melhor. Juliana cuida de mim como se fosse minha filha, interveio Dona Cecília com inesperada clareza. Não sei o que seria de mim sem ela. Patrícia arqueou uma sobrancelha perfeitamente delineada. Que tocante. Mas Fernanda me disse que você estava ajudando Dona Cecília a se arrumar. Esse não é o conjunto que ela havia separado, é? Juliana sentiu o estômago afundar. Claro que Patrícia notaria isso. Dona Cecília preferiu este vestido, respondeu com firmeza. Achei que seria melhor respeitar sua escolha. Ah, claro, disse Patrícia com um tom condescendente. Mas sabe como é importante para Fernanda que tudo esteja perfeito hoje, não é? Esses pequenos desvios podem aborrecer a futura dona da casa. A ameaça velada não passou despercebida. Juliana serviu o chá em silêncio, enquanto Patrícia se despedia, dizendo que iria procurar Fernanda. Assim que ficaram sozinhas, Dona Cecília segurou a mão de Juliana. Você não deveria ter me defendido. Elas vão fazer você pagar por isso. O coração de Juliana apertou-se com a preocupação genuína nos olhos da idosa. Não se preocupe comigo, Dona Cecília. Sei cuidar de mim mesma. Mais tarde naquela tarde, enquanto o chá acontecia na sala principal, Juliana estava na cozinha preparando os canapés quando Fernanda apareceu fechando a porta atrás de si. Precisamos conversar, disse, sua voz baixa e controlada, mas os olhos faiscando de raiva. Quem você pensa que é para desautorizar minhas ordens? Juliana continuou cortando os pepinos com precisão, mantendo a compostura. Apenas achei que Dona Cecília ficaria mais confortável com roupas de sua escolha. Não quis desrespeitar a senhora. Escute bem, Fernanda aproximou-se, sua postura intimidadora. Você é apenas a empregada aqui. Sua função é obedecer, não opinar. Da próxima vez que interferir no meu modo de lidar com minha futura sogra, você estará na rua antes mesmo de perceber o que aconteceu. Juliana finalmente parou o que estava fazendo e encarou Fernanda. Com todo o respeito, Dona Fernanda, não posso ignorar quando vejo alguém sendo maltratado, especialmente alguém vulnerável como Dona Cecília. Um sorriso frio formou-se nos lábios de Fernanda. Você acha mesmo que alguém vai acreditar na palavra de uma empregadinha contra mim? Bernardo confia em mim completamente. Se eu disser que você está roubando ou maltratando a mãe dele, quem você acha que ele vai acreditar? O veneno daquelas palavras atingiu Juliana como um tapa, mas em vez de intimidá-la, acendeu algo em seu interior. Uma determinação feroz de proteger Dona Cecília, custe o que custasse. Talvez a senhora esteja certa, respondeu calmamente. Mas ainda assim não posso fingir que não vejo o que está acontecendo. Fernanda estreitou os olhos, estudando a empregada com novo interesse. Você gosta dela, não é? Da velha confusa. Formou um vínculo. Ela riu, um som sem alegria. Que tocante. Mas saiba de uma coisa, Juliana. Depois do casamento, muitas coisas vão mudar nesta casa, e você pode não fazer parte dessas mudanças. Com isso, Fernanda virou-se para sair, mas parou com a mão na maçaneta. Ah, e traga mais daqueles canapés de salmão. Minhas amigas adoraram. Quando ela saiu, Juliana soltou a respiração que não percebera estar segurando. Suas mãos tremiam ligeiramente. A ameaça havia sido clara, e os riscos enormes, mas algo dentro dela havia mudado irrevogavelmente. Não podia mais ficar em silêncio. Na sala principal, enquanto servia os canapés para as elegantes convidadas, observou como Fernanda exibia Dona Cecília como uma curiosidade, quase como um animal de estimação exótico.
Ela tem dias bons e dias ruins, explicava com falsa compaixão. Hoje é um dia razoavelmente bom, não é, querida? Dizia, dirigindo-se à idosa, como se falasse com uma criança. Dona Cecília apenas sorria vagamente, seu olhar encontrando o de Juliana do outro lado da sala. Um olhar que dizia tudo o que as palavras não podiam expressar. Mais tarde, naquela noite, após as visitas partirem, e Fernanda sair para um jantar com amigos, Juliana encontrou Dona Cecília em seu quarto, olhando para antigas fotografias de família. Aproximou-se silenciosamente, não querendo interromper aquele momento íntimo. Juliana chamou a idosa, surpreendendo-a. Venha ver estas fotos. A empregada sentou-se ao lado dela na beirada da cama. Dona Cecília mostrava uma fotografia onde aparecia jovem e radiante, ao lado de um homem alto de sorriso largo. Este é Augusto, meu marido, no dia em que compramos nosso primeiro apartamento. Era pequeno no Brás, mas para nós parecia um palácio. Juliana sorriu, tocada pela memória preservada em meio a tantas que se perdiam. A senhora era muito bonita. Ainda é. Dona Cecília riu suavemente. Beleza passa, minha filha. O que fica é o caráter. Ela virou a página do álbum mostrando outra foto, desta vez com um menino de cerca de 5 anos. Olhe, Bernardo pequeno, tão doce, tão sensível, sempre querendo agradar o pai. Ele parece feliz nesta foto, comentou Juliana. Era feliz, suspirou Dona Cecília, antes de se tornar quem achava que precisava ser. Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras, uma percepção que transcendia os limites impostos pela doença. O que a senhora quer dizer? Meu Bernardo, explicou a idosa, acariciando a foto com dedos trêmulos. Cresceu acreditando que precisava ser perfeito, que sucesso significava controle, aparência e status. Quando Augusto faleceu, ele assumiu não só os negócios, mas uma ideia distorcida do que significava ser homem, ser chefe de família. Ela olhou para Juliana com uma clareza impressionante. E agora, ele acredita que aquela mulher é perfeita para ele porque ela representa tudo o que ele pensa que precisa ser. Juliana ficou impressionada com a profundidade daquela análise. A senhora deveria contar isso a ele. Dona Cecília balançou a cabeça, tristemente. Ele não me ouviria. Não agora. Mais um dia. Ela fechou o álbum cuidadosamente e o entregou a Juliana. Guarde isto para mim. Quero que você o tenha. Mas, Dona Cecília, isto deveria ficar com seu filho. E ficará, quando for o momento certo. Por enquanto, confio em você para mantê-lo seguro. Havia algo no tom da idosa que impedia qualquer argumento. Juliana aceitou o álbum, sentindo o peso da responsabilidade que ele representava. Agora, disse Dona Cecília, subitamente parecendo cansada. Acho que preciso descansar. Foi um dia difícil. Juliana ajudou-a a se preparar para dormir, ajeitou os travesseiros e cobriu-a com um cobertor leve. Quando estava prestes a sair, a voz da idosa a deteve. Juliana. Sim, Dona Cecília. Obrigada. Por me vir. Realmente me ver. Com o coração apertado, Juliana saiu do quarto, levando consigo o álbum de família e uma determinação renovada. Algo precisava ser feito antes que fosse tarde demais. Os preparativos para a festa de noivado tomaram a mansão Albuquerque nas semanas seguintes. Profissionais de decoração, buffet e som transformavam cada cômodo, cada corredor, cada canto do jardim. Sob o comando preciso de Fernanda, a residência ganhava ares de palácio de conto de fadas, exatamente como ela sempre sonhara. Bernardo, absorto em uma importante negociação com investidores chineses, deixava todos os detalhes nas mãos da noiva, limitando-se a assinar os cheques que pareciam não ter fim. Quanto mais próxima a data, mais ausente ele se tornava. Um paradoxo que não passava despercebido por Juliana. Era uma quarta-feira ensolarada quando Bernardo finalmente retornou de uma viagem de 3 dias a São Paulo. Juliana o observava da janela da cozinha enquanto ele descia do carro, parecendo exausto. Antes que pudesse entrar na casa, Fernanda correu ao seu encontro, impecável em seu vestido verde esmeralda. Cabelos perfeitamente arrumados. Que performance! Murmurou Juliana para si mesma, observando como Fernanda abraçava o noivo efusivamente, como se tivessem ficado separados por meses, não dias. Falando sozinha agora, Ju?
A voz de Carlos, o jardineiro, surpreendeu-a. Só pensando alto, respondeu, afastando-se da janela. Como estão os arranjos para a festa? Carlos fez uma careta, um pesadelo. Dona Fernanda mudou de ideia 3 vezes sobre as flores. Agora quer orquídeas importadas da Tailândia. Disse que as nossas não são suficientemente especiais. Juliana assentiu compreensiva. Todos os funcionários da casa estavam sentindo a pressão dos preparativos. Como está, Dona Cecília? Perguntou Carlos baixando a voz. Mais confusa nos últimos dias, respondeu Juliana, começando a preparar o café que Bernardo sempre pedia ao chegar de viagem. Acho que toda essa agitação não está ajudando. Na verdade, a situação era pior do que ela admitia. Dona Cecília estava cada vez mais retraída, assustada com o movimento constante de estranhos pela casa. Na noite anterior, tivera um episódio particularmente difícil, não reconhecendo onde estava e chamando repetidamente por Augusto. Fernanda, irritada com a interrupção inconveniente, como chamara, havia praticamente ordenado que Juliana a mantivesse trancada no quarto durante as visitas dos fornecedores. Essa festa é importante demais para ser arruinada pelos delírios dela. Declarara sem se importar se a idosa ouvia ou não. Agora, observando o casal entrar na casa, Juliana respirou fundo, preparando-se para o que viria. Bernardo certamente iria querer ver a mãe, e ela temia sua reação ao perceber a deterioração do estado dela. Juliana, a voz de Fernanda soou pelo interfone da cozinha. Traga café para o escritório, por favor. E aqueles biscoitinhos que Bernardo gosta. Sim, senhora, respondeu automaticamente, enquanto preparava a bandeja. No amplo escritório revestido de madeira nobre, Bernardo examinava as pastas com os contratos dos fornecedores da festa, enquanto Fernanda explicava animadamente cada detalhe. Quando Juliana entrou com o café, notou o cansaço nos olhos dele. Com licença, disse, colocando a bandeja sobre a mesa. Seja bem-vindo de volta, seu Bernardo. Ele levantou os olhos e sorriu, um sorriso cansado, mas genuíno. Obrigado, Juliana. Como está minha mãe? Antes que pudesse responder, Fernanda interveio. Está tendo dias difíceis, querido. A agitação da casa a deixa confusa. Mas não se preocupe, Juliana tem cuidado muito bem dela. Juliana sentiu o olhar da noiva sobre si, um aviso claro para não contradizê-la. Sim, estou fazendo o possível, respondeu cautelosamente. Mas acho que Dona Cecília sentiria-se melhor se pudesse ver o senhor. Tem perguntado muito por você. Bernardo assentiu, passando a mão pelos cabelos grisalhos nas têmporas. Vou vê-la assim que terminarmos aqui. Ele voltou-se para Fernanda. Amor, não acha que estamos exagerando um pouco? Estes orçamentos são astronômicos. Fernanda fez um gesto displicente com a mão. É nossa festa de noivado, Bernardo. Queremos que seja inesquecível, não? Além disso, todos os nossos amigos e associados estarão lá. É uma oportunidade de fortalecer conexões importantes. Ela sorriu, inclinando-se para beijá-lo levemente nos lábios. Confie em mim. Será perfeito. Juliana retirou-se silenciosamente, perturbada pela manipulação sutil que testemunhava. Na escada, encontrou Dona Cecília tentando descer sozinha, apoiando-se no corrimão com mãos trêmulas. Dona Cecília, exclamou correndo para ajudá-la. A senhora não deveria estar andando sozinha. Poderia ter caído. A idosa sorriu, seus olhos azuis brilhando com uma determinação surpreendente. Ouvi a voz do meu filho. Quero vê-lo. Juliana hesitou. Fernanda havia sido clara sobre manter Dona Cecília afastada durante as discussões dos preparativos da festa. Mas como negar a uma mãe o direito de ver o próprio filho? Vamos então, decidiu, oferecendo o braço como apoio. Ele está no escritório. Ao chegarem à porta do escritório, ouviram a voz exaltada de Fernanda. Não podemos deixá-la circular livremente durante a festa, Bernardo. Você sabe como ela fica. E se tiver um de seus episódios na frente de todos, seria constrangedor. Estamos falando da minha mãe, Fernanda, respondeu Bernardo, seu tom tenso. Não posso simplesmente escondê-la como se fosse algo vergonhoso. Não estou sugerindo escondê-la. Só acho mais prudente que ela fique em seu quarto. Confortável, longe de toda a agitação. Seria melhor para ela também. Dona Cecília enrijeceu ao lado de Juliana, que podia sentir o tremor aumentar em seu braço frágil. Vamos voltar, Dona Cecília, sussurrou.
Podemos ver seu filho mais tarde. Mas era tarde demais. Bernardo havia aberto a porta e se deparado com a mãe parada ali, o rosto pálido refletindo a dor das palavras que acabara de ouvir. "Mãe!" exclamou surpreso. "O que a senhora está fazendo aqui? Deveria estar descansando." "Vim ver você, meu filho", respondeu ela, com uma dignidade que comoveu Juliana. "Senti sua falta." Fernanda aproximou-se, seu sorriso perfeitamente calculado não escondendo a irritação em seus olhos. "Dona Cecília, que bom vê-la de pé. Mas não deveria estar andando sozinha." "Juliana, pensei que estivesse cuidando dela." "Eu insisti", interveio Dona Cecília antes que Juliana pudesse responder. "Queria ver meu filho." Bernardo abraçou a mãe com carinho, conduzindo-a para dentro do escritório. "Venha, mamãe. Sente-se aqui comigo." "Como a senhora está?" Enquanto ele conversava gentilmente com a mãe, Juliana notou o olhar furioso que Fernanda lhe lançava. Mais tarde haveria consequências, mas naquele momento, ver o sorriso no rosto de Dona Cecília compensava qualquer reprimenda futura. "Gostaria que sua mãe pudesse participar mais ativamente dos preparativos da festa", disse Fernanda, seu tom doce contradizendo completamente a conversa que haviam acabado de ter. Mas o médico foi tão enfático sobre evitar situações estressantes. Juliana admirou a habilidade de Fernanda em distorcer a realidade. Não era o médico quem queria manter Dona Cecília afastada, mas ela própria. "Posso ajudar", disse a idosa, surpreendendo a todos. "Sempre gostei de organizar festas." Bernardo sorriu, emocionado com o momento de clareza da mãe. "Claro que pode, mamãe. Que tal ajudar a escolher as flores? A senhora sempre teve bom gosto para arranjos." O rosto de Fernanda endureceu por uma fração de segundo antes de recuperar o sorriso. "Que ideia maravilhosa. Juliana pode levá-la para ver os catálogos do florista depois. Agora, querido, precisamos finalizar estes contratos antes que os fornecedores comecem a chegar." Era uma dispensa educada, mas inequívoca. Juliana ofereceu o braço a Dona Cecília. "Vamos, Dona Cecília. Depois mostramos os catálogos para o seu filho também." No corredor, longe dos ouvidos de Bernardo, Fernanda as alcançou, agarrando o braço de Juliana com força surpreendente. "O que pensa que está fazendo?" "Eu deixei bem claro que ela deveria ficar no quarto." "Ela queria ver o filho", respondeu Juliana, mantendo a voz calma apesar da raiva crescente. "Não posso impedi-la disso." "Pode e deve se eu ordenar", sibilou Fernanda. "Não se esqueça do seu lugar nesta casa." Dona Cecília, que observava a cena com olhos assustados, de repente falou com clareza impressionante. "Pare de ameaçá-la. Ela só está fazendo o trabalho dela." Fernanda voltou-se para a idosa, seu rosto uma máscara de falsa preocupação. "Dona Cecília, a senhora está confusa novamente. Ninguém está ameaçando ninguém. Estamos apenas conversando sobre os melhores cuidados para a senhora." "Não estou confusa", respondeu a idosa, erguendo o queixo com dignidade. "Sei exatamente o que está acontecendo." Por um momento, as três mulheres ficaram paradas no corredor, o ar entre elas carregado de tensão. Então, do escritório, veio a voz de Bernardo chamando por Fernanda. O momento passou, mas algo havia mudado. Um desafio silencioso havia sido lançado. Os dias seguintes transcorreram em um turbilhão de atividade. A mansão transformava-se dia após dia, ganhando luzes, flores, carpetes especiais. A lista de convidados ultrapassava 300 pessoas. A nata da sociedade paulistana, políticos influentes, empresários poderosos. Para Juliana, cada dia tornava-se mais difícil proteger Dona Cecília do caos e da hostilidade velada de Fernanda. A noiva, pressionada pelos preparativos e irritada com a interferência da futura sogra, tornava-se cada vez mais impaciente. Na véspera da festa, quando a casa já estava praticamente transformada em um salão de baile, Bernardo finalmente teve um momento para sentar-se com a mãe no jardim de inverno. Juliana, arrumando algumas almofadas próximas, não pôde deixar de ouvir a conversa. "Mãe, quero que a senhora saiba o quanto é importante para mim que esteja presente amanhã", dizia ele, segurando as mãos da idosa entre as suas. "Sei que grandes eventos podem ser cansativos, mas prometo que cuidaremos para que a senhora fique confortável." Dona Cecília sorriu, seus olhos brilhando com lucidez. "Meu filho,
Você é um bom homem. Seu pai estaria orgulhoso de ver o que construiu. A senhora acha? Perguntou ele subitamente, parecendo um menino em busca de aprovação. Tenho certeza. Mas ele também diria para confiar em seu coração, não apenas em sua cabeça. Bernardo franziu a testa, intrigado. O que a senhora quer dizer? Dona Cecília hesitou como se escolhesse cuidadosamente as palavras. Fernanda é uma moça muito bonita e inteligente. Sim, ela é. A senhora gosta dela, não é? Novamente a hesitação. Gosto de ver você feliz, meu filho. Não era exatamente uma resposta, e Juliana percebeu que Bernardo também notou isso. Mas antes que pudesse insistir, Fernanda apareceu radiante em seu vestido novo. Ah, que cena mais linda! Sogra e filho conversando. Ela aproximou-se, beijando o topo da cabeça de Dona Cecília com falsa afeição. Estava pensando, querido, que talvez sua mãe devesse usar aquele conjunto azul marinho amanhã. Combina perfeitamente com a decoração que escolhemos. Não gosto de azul marinho, disse Dona Cecília subitamente. Sempre preferi cores vivas. Fernanda sorriu, tensa. Mas azul é tão elegante, Dona Cecília. E nas fotos ficará perfeito com o esquema de cores que planejamos. Mãe pode usar a cor que preferir, interveio Bernardo, apertando carinhosamente a mão da idosa. Não é mesmo, Fernanda? O sorriso de Fernanda vacilou por um instante, mas ela recuperou-se rapidamente. Claro, querido. Só queria que tudo fosse perfeito para vocês dois. Quando Bernardo foi chamado para resolver um problema com a empresa de som, Fernanda virou-se para Juliana, que ainda arrumava as almofadas. Prepare o conjunto azul marinho para Dona Cecília amanhã, ordenou em voz baixa, e certifique-se de que ela o use. Mas seu Bernardo acabou de dizer. Eu ouvi o que ele disse, mas ele não entende a importância dos detalhes. O azul marinho é apropriado para a ocasião e para a idade dela. Ao lado delas, Dona Cecília observava a troca com olhos atentos. Para surpresa de ambas, ela falou com voz firme. Usarei meu vestido vermelho. Foi o preferido de Augusto. Fernanda respirou fundo, contendo visivelmente a irritação. Dona Cecília, vermelho é uma cor muito chamativa para uma senhora da sua idade. E, além disso, esta é uma festa de noivado, não um baile de carnaval. É a minha casa, respondeu a idosa, com uma dignidade que desafiava sua fragilidade física. E meu filho disse que posso usar a cor que eu quiser. O ar entre elas carregou-se de tensão. Juliana permaneceu imóvel, testemunhando o embate silencioso de vontades. Finalmente Fernanda sorriu. Um sorriso frio que não alcançava seus olhos. Veremos amanhã. Então. Naquela noite, enquanto ajudava Dona Cecília a se preparar para dormir, Juliana sentia uma apreensão crescente sobre a festa do dia seguinte. Algo lhe dizia que seria um ponto de ruptura, o momento em que todas as tensões acumuladas finalmente viriam à tona. Juliana, chamou Dona Cecília enquanto a empregada ajeitava os travesseiros. Você acredita que fantasmas existem? A pergunta inesperada pegou Juliana de surpresa. Não sei, Dona Cecília. Por quê? Porque às vezes, quando minha mente fica confusa, sinto que estou me tornando um presente, mas não completamente aqui, visível, mas não vista. Ela fez uma pausa, seus olhos azuis fixos em Juliana. Mas você me vê, não é? Eu vejo a senhora, confirmou Juliana, segurando a mão enrugada com carinho. E sempre verei. Amanhã, disse Dona Cecília com uma clareza surpreendente, use o vestido vermelho. Não importa o que ela diga, prometa. Prometo, respondeu Juliana, sentindo que estava concordando com algo muito maior do que simplesmente a escolha de uma roupa. Quando apagou as luzes e fechou a porta do quarto, Juliana não podia imaginar como aquela promessa mudaria tudo nas próximas 24 horas. O dia da grande festa amanheceu com um céu azul perfeito, como se encomendado especialmente para a ocasião. Desde as primeiras horas da manhã, a mansão Albuquerque fervilhava de atividade. Equipes de decoração dando os últimos retoques, garçons sendo instruídos, músicos testando equipamentos. Fernanda, em seu roupão de seda, percorria cada canto da propriedade com olhar crítico, garantindo que tudo estivesse absolutamente impecável. Juliana acordou mais cedo que o habitual, com uma sensação estranha no peito. Aquele tipo de pressentimento que não se consegue explicar, mas também não se consegue ignorar. Sua primeira tarefa
foi preparar o café da manhã de Dona Cecília, como fazia todos os dias. Ao entrar no quarto da idosa, encontrou-a já desperta, sentada na beirada da cama, olhando pela janela para o movimento incomum nos jardins. "Bom dia, Dona Cecília", cumprimentou com um sorriso. "A senhora acordou cedo hoje." "É o grande dia", respondeu a idosa com clareza surpreendente em seus olhos. "Tantas pessoas. Parece até o casamento da princesa Isabel." Juliana sorriu com a confusão temporal, já acostumada aos saltos que a mente de Dona Cecília dava entre diferentes épocas. "É a festa de noivado do seu filho", explicou gentilmente, colocando a bandeja sobre o criado mudo. "Lembra? Hoje à noite." Dona Cecília assentiu lentamente, seus olhos recuperando o foco no presente. "Sim, o noivado. Bernardo e aquela moça. Como é mesmo o nome dela?" "Fernanda", respondeu Juliana, servindo o chá de camomila que a senhora preferia pela manhã. "Ah, sim, Fernanda." Um silêncio momentâneo. "Ela não gosta de mim." A franqueza da afirmação pegou Juliana desprevenida. Normalmente, mesmo em seus momentos de lucidez, Dona Cecília evitava falar diretamente sobre Fernanda. "Por que a senhora diz isso?" A idosa tomou um pequeno gole do chá antes de responder. "Porque sou um inconveniente, um lembrete do que ela pode se tornar um dia." Seus olhos azuis encontraram os de Juliana. "É porque sou a única que vê através dela." Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras, uma percepção aguçada que desafiava os limites impostos pela doença. Juliana sentou-se ao lado dela na cama. "A senhora falou com seu Bernardo sobre isso?" Dona Cecília balançou a cabeça com um sorriso triste. "Meu filho só vê o que quer ver. Sempre foi assim, desde menino." Ela fez uma pausa, suas mãos tremendo ligeiramente, enquanto segurava a xícara. "Mas hoje algo vai mudar. Eu sinto." O tom premonitório nas palavras da idosa enviou um arrepio pela espinha de Juliana. "O que quer dizer, Dona Cecília?" Antes que pudesse responder, batidas na porta interromperam a conversa. Fernanda entrou sem esperar permissão, já perfeitamente maquiada apesar da hora matinal. "Bom dia. Como está nossa estrela hoje?" Seu tom era exageradamente alegre, quase infantilizado. "Pronta para a grande festa?" O contraste com a maneira como falava com Dona Cecília, quando estavam a sós, era tão gritante que Juliana teve dificuldade em manter a expressão neutra. "Trouxe algo especial para você", continuou Fernanda, entregando uma caixa plana à idosa. "Abra." Dona Cecília abriu a caixa com dedos hesitantes, revelando um conjunto azul marinho, exatamente o que Fernanda havia insistido no dia anterior. "É lindo, não é?" insistiu Fernanda, seu sorriso não alcançando os olhos. "Combinará perfeitamente com a decoração, que é tão elegante para uma senhora da sua idade." Juliana observava a cena, sentindo a indignação crescer em seu peito. A manipulação era descarada. "Obrigada", respondeu Dona Cecília educadamente, fechando a caixa. "Mas já escolhi o que vou usar esta noite." O sorriso de Fernanda congelou por um instante. "Ah, é? E o que seria?" "Meu vestido vermelho. Aquele de seda." Fernanda lançou um olhar cortante para Juliana, claramente suspeitando de sua influência. "Dona Cecília, já conversamos sobre isso. O vermelho é muito chamativo. Este conjunto que escolhi especialmente para a senhora será perfeito. Não é, Juliana?" Pega de surpresa por ser colocada no meio do confronto, Juliana hesitou. Sabia que concordar significaria trair a confiança de Dona Cecília, mas discordar abertamente de Fernanda poderia lhe custar o emprego. "Acho que Dona Cecília deveria usar o que a faz sentir-se bem", respondeu diplomaticamente. Os olhos de Fernanda estreitaram-se perigosamente. "Bem, vamos deixar isso para depois. Tenho 1000 coisas para resolver." Ela virou-se para sair, mas na porta acrescentou em tom que não admitia réplica. "Juliana, depois passe no meu quarto. Preciso falar com você sobre seus deveres de hoje." Assim que Fernanda saiu, Dona Cecília pegou a mão de Juliana entre as suas. "Não deixe que ela te intimide, menina. Esta ainda é a minha casa." Havia tanto carinho e preocupação naqueles olhos azuis que Juliana sentiu um nó na garganta. Esta mulher frágil e doente estava mais preocupada com seu bem-estar do que com o próprio conforto. "Não se preocupe comigo, Dona Cecília. Sei me cuidar."
Mais tarde, no quarto de Fernanda, Juliana encontrou a noiva organizando joias para a festa. O luxuoso aposento, decorado em tons de creme e dourado, exalava opulência em cada detalhe. "Feche a porta", ordenou Fernanda sem levantar os olhos. Quando Juliana obedeceu, ela finalmente encarou-a. "Quero deixar algo muito claro. Hoje é o dia mais importante da minha vida, e nada, absolutamente nada, vai estragar isso. Entendeu?" "Sim, senhora", respondeu Juliana, mantendo o tom respeitoso. "Dona Cecília vai usar o conjunto que escolhi. Se ela aparecer com qualquer outra coisa, considerarei isso responsabilidade sua, e você sofrerá as consequências." A ameaça, nem mesmo velada desta vez, pairou no ar entre elas. Juliana respirou fundo antes de responder. "Com todo respeito, dona Fernanda, não posso forçar dona Cecília a usar algo que ela não quer. Ela é a mãe do seu Bernardo, não uma criança." Fernanda levantou-se abruptamente, aproximando-se tanto que Juliana podia sentir seu perfume caro. "Escute bem, empregadinha. Sei muito bem que você anda enchendo a cabeça daquela velha contra mim. Acha que não percebo os olhares, as conversas sussurradas que param quando entro na sala? Não sei do que a senhora está falando", respondeu Juliana, mantendo a compostura apesar do coração acelerado. "Sabe sim, mas deixe-me ser muito clara. Depois do casamento, muitas coisas vão mudar nesta casa, e você não estará entre elas." A ameaça de demissão pairou no ar como uma nuvem tóxica. Juliana pensou em sua mãe doente, no irmão mais novo que dependia de sua ajuda financeira. O medo apertou seu peito, mas em vez de silenciá-la, acendeu uma chama de indignação. "Se é assim que a senhora se comporta antes mesmo do casamento, imagino como será depois", disse, surpreendendo a si mesma com a ousadia. "Só espero que seu Bernardo perceba a tempo." O rosto de Fernanda transformou-se com raiva, e por um momento Juliana pensou que seria agredida. Mas a noiva rapidamente recuperou o controle, seu rosto voltando à máscara de frieza elegante. "Saia daqui, agora." Juliana retirou-se, trêmula, mas determinada. Sabia que havia cruzado uma linha, mas também sabia que não poderia mais fingir não ver o que acontecia. Dona Cecília merecia proteção, e se ninguém mais a defenderia, ela o faria. As horas seguintes passaram em um turbilhão de atividades. A mansão ganhou vida com luzes cintilantes, o aroma de flores frescas e a música suave de um quarteto de cordas que se posicionou no jardim. Garçons em trajes impecáveis circulavam com taças de champanhe, enquanto o buffet preparava delícias gastronômicas na ampla cozinha transformada. Às 6 da tarde, Juliana foi ajudar Dona Cecília a se arrumar para a festa. Como prometido, retirou do armário o vestido vermelho de seda, uma peça elegante que, apesar dos anos, mantinha um corte clássico e atemporal. Ao ver o vestido, os olhos da idosa brilharam com uma alegria que Juliana não via há semanas. "Augusto sempre dizia que eu parecia uma rainha com este vestido", comentou acariciando o tecido com dedos trêmulos, "e ele estava certo", respondeu Juliana, ajudando-a a se vestir. "A senhora fica deslumbrante com ele." Após ajudá-la com o vestido, Juliana penteou cuidadosamente os cabelos brancos da idosa, prendendo-os em um coque elegante. Uma leve maquiagem realçou a beleza serena que os anos não haviam conseguido apagar. Como toque final, colocou um discreto colar de pérolas, não o que Fernanda havia separado, mas o que Dona Cecília havia mostrado semanas antes, o presente de Augusto quando Bernardo nasceu. "Pronto", disse Juliana, conduzindo-a até o espelho. "Veja como está linda." Dona Cecília observou seu reflexo com olhos marejados. "Por um momento vi a jovem que fui", murmurou. "Obrigada, minha querida." Juliana sentiu o coração apertar. Havia tanto carinho, tanta dignidade naquela senhora, que a crueldade de Fernanda parecia ainda mais monstruosa. Enquanto isso, no andar de baixo, os primeiros convidados já chegavam. Bernardo e Fernanda os recebiam na entrada principal, ele elegante em seu smoking, ela deslumbrante em um vestido branco com detalhes em prata que acentuavam sua silhueta perfeita. "Onde está minha mãe?" perguntou Bernardo a um dos empregados que passava. "Gostaria que ela estivesse aqui para receber os convidados conosco." "Juliana está ajudando-a a se arrumar, senhor", respondeu o funcionário. "Devem estar descendo em breve."
Fernanda tocou o braço do noivo com dedos delicados. Querido, não acha que seria melhor sua mãe esperar no jardim de inverno? Receber todos esses convidados pode ser cansativo para ela. Bernardo hesitou, sempre preocupado com o bem-estar da mãe. Talvez você tenha razão. Falarei com ela quando descer. O salão principal da mansão, transformado com arranjos florais monumentais e luzes suaves, rapidamente encheu-se com a elite paulistana. Políticos, empresários, celebridades, todos ansiosos para participar do evento social do ano, o noivado do solteiro mais cobiçado de São Paulo. Quando Juliana finalmente desceu com Dona Cecília, apoiando-a gentilmente pelo braço, a festa já estava a todo vapor. Vários convidados viraram-se para observar a entrada da matriarca da família Albuquerque. Imponente em seu vestido vermelho, caminhando com passos lentos mas determinados. Fernanda, que conversava animadamente com um grupo de socialites, empalideceu visivelmente ao ver a sogra. Imediatamente desculpou-se com os convidados e atravessou o salão em direção às duas. O que significa isso? Sibilou para Juliana, mantendo um sorriso fixo no rosto. Eu deixei instruções explícitas. Não fale com ela assim, interveio Dona Cecília, sua voz surpreendentemente firme. Juliana apenas me ajudou a vestir o que eu escolhi. Fernanda respirou fundo, claramente contendo a raiva. Dona Cecília, a senhora está lindíssima, disse, alto o suficiente para os convidados próximos ouvirem. Mas deve estar cansada com toda essa agitação. Que tal ficar um pouco no jardim de inverno? É mais tranquilo lá. Era uma tentativa transparente de afastar a idosa das vistas dos convidados. Antes que Dona Cecília pudesse responder, Bernardo aproximou-se, seus olhos brilhando ao ver a mãe. Mamãe, está deslumbrante, exclamou beijando-a na face. Esse vermelho sempre foi sua cor. Obrigada, meu filho, respondeu ela visivelmente emocionada. Queria estar bonita para o seu dia especial. E está, afirmou ele, oferecendo o braço. Venha, quero apresentá-la a alguns amigos muito especiais. Fernanda observou impotente, enquanto Bernardo conduzia a mãe pelo salão, apresentando-a orgulhosamente aos convidados. Quando se virou para Juliana, seu olhar poderia ter congelado o inferno. Isso não vai ficar assim, prometeu em voz baixa, antes de se afastar com um sorriso radiante para cumprimentar mais convidados. A noite avançou em um clima de aparente alegria. O quarteto de cordas deu lugar a uma pequena orquestra que tocava valsas suaves. A champanhe corria solta. As conversas animavam-se, e todo o ambiente exalava luxo e sofisticação, exatamente como Fernanda planejara. Juliana mantinha-se próxima a Dona Cecília, atenta a qualquer sinal de cansaço ou confusão. Para sua surpresa, a idosa parecia mais lúcida do que nunca, conversando com desenvoltura impressionante com os convidados, muitos dos quais eram antigos amigos da família. Ela está tendo uma noite surpreendentemente boa, comentou o Dr. Monteiro, médico que acompanhava Dona Cecília há anos, aproximando-se de Juliana. Fenômeno interessante em pacientes com Alzheimer. Às vezes, em situações de grande estímulo emocional, eles têm momentos de excepcional clareza. Juliana assentiu, observando como Dona Cecília ria de algo que um velho amigo acabara de contar. Ela merece noites assim, doutor. Sem dúvida. E muito do mérito é seu, Juliana. Bernardo me contou como você tem sido fundamental no cuidado com ela. O comentário aqueceu o coração de Juliana. Era bom saber que seu esforço era reconhecido, pelo menos por algumas pessoas. Por volta das 10 horas, Bernardo subiu em um pequeno palco improvisado para fazer um discurso. A música parou, e todos os convidados voltaram sua atenção para o anfitrião, que resplandecia de felicidade com Fernanda ao seu lado. Amigos queridos, família, começou ele, sua voz grave ecoando pelo salão. Agradeço a presença de todos nesta noite tão especial. Hoje celebramos não apenas um noivado, mas o início de uma nova fase em nossas vidas. Aplausos educados soaram pelo ambiente, enquanto Fernanda sorria radiante. Fernanda entrou em minha vida como um raio de sol após um longo inverno, continuou Bernardo. Sua inteligência, sua determinação, seu carinho me conquistaram desde o primeiro momento. Mas o que realmente me fez ter certeza de que ela era a mulher certa foi a maneira como trata minha mãe. Juliana, que observava a cena de perto de Dona Cecília, sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ao seu lado,
A idosa enrijeceu visivelmente. Em um mundo onde o respeito pelos mais velhos parece diminuir a cada dia, prosseguiu Bernardo, olhando com ternura para a mãe na plateia, encontrar alguém que demonstra tanto amor e dedicação à minha mãe é um presente inestimável. As palavras, tão desconectadas da realidade que Juliana testemunhava diariamente, caíram como pedras em seu estômago. Ao seu lado, Dona Cecília tremia levemente. Por isso, antes de prosseguir com o noivado oficial, gostaria de pedir à minha mãe que venha até aqui. Seu lugar é ao nosso lado neste momento tão importante. Um murmúrio de aprovação correu pela plateia enquanto Bernardo estendia a mão em direção à mãe. Juliana ajudou Dona Cecília a se levantar e a caminhar lentamente até o palco. No rosto de Fernanda, um sorriso tenso lutava para manter-se no lugar. Quando Dona Cecília subiu ao palco, amparada pelo filho, a plateia irrompeu em aplausos. Bernardo a abraçou com carinho e então pegou a mão de Fernanda, unindo-a à da mãe em um gesto simbólico de família. As duas mulheres mais importantes da minha vida, declarou emocionado. Foi nesse momento que tudo mudou. Dona Cecília, olhando diretamente para Fernanda, falou com uma clareza que silenciou o salão inteiro. Ela esconde minhas coisas e diz que as perdi por causa da minha doença. O tempo pareceu congelar. Um silêncio absoluto caiu sobre os convidados. Bernardo olhou para a mãe, confuso. Mamãe? Do que a senhora está falando? Dona Cecília continuou, sua voz frágil, mas perfeitamente audível, no silêncio atônito do salão. Quando você não está, ela fala comigo como se eu fosse um animal. Me chama de velha inútil. Diz que sou um fardo que ela mal pode esperar para se livrar. Fernanda empalideceu, seu sorriso desaparecendo completamente. Dona Cecília, a senhora está confusa novamente, disse rapidamente. Vamos, precisa descansar. Tentou tocar o braço da idosa, mas Dona Cecília recuou. Não estou confusa. Não agora. Ela voltou-se para o filho, seus olhos azuis brilhando com uma lucidez dolorosa. Pergunte a Juliana, ela viu. Ela sabe. Todos os olhares do salão voltaram-se para Juliana, que permanecia imóvel próxima ao palco, seu coração batendo tão forte que parecia prestes a romper o peito. O momento que tanto temia e ao mesmo tempo secretamente aguardava, finalmente havia chegado. O silêncio que tomou conta do salão era denso, quase palpável. 300 pares de olhos alternavam-se entre Dona Cecília, Fernanda e Juliana, enquanto a tensão crescia como uma onda prestes a quebrar. Por um momento ninguém ousou respirar. Bernardo, visivelmente atordoado, olhava da mãe para a noiva, seu rosto uma máscara de confusão e incredulidade. O microfone em sua mão tremia ligeiramente. Mamãe, do que a senhora está falando? Perguntou novamente, sua voz baixa, quase suplicante. Fernanda recuperou-se rapidamente do choque inicial. Com a desenvoltura de uma atriz consumada, deixou que lágrimas se formassem em seus olhos perfeitamente maquiados. Querido, sua mãe está confusa. Você sabe como ela fica às vezes. Voltou-se para os convidados com um sorriso triste. Peço desculpas a todos. Minha sogra sofre de Alzheimer e tem episódios de confusão e, infelizmente, até paranoia. Murmúrios de compreensão e simpatia começaram a correr pela plateia. Alguns convidados acenavam em concordância. Outros trocavam olhares de constrangimento. A situação embaraçosa que Fernanda tanto temia estava acontecendo, mas ela habilmente transformava-a em uma oportunidade de demonstrar sua compreensão com a doença da sogra. É melhor levarmos Dona Cecília para descansar. Continuou lançando um olhar significativo para Juliana. Juliana, por favor, ajude Dona Cecília a voltar para seu quarto. Era uma ordem direta, feita em público, impossível de ignorar sem causar ainda mais constrangimento. Juliana sentiu o coração apertado ao ver a manipulação habilidosa da situação. Deu um passo em direção ao palco, pronta para obedecer, quando a voz de Dona Cecília soou novamente. Clara, firme e surpreendentemente forte. Não vou a lugar nenhum. A idosa endireitou-se, parecendo subitamente maior, mais presente. Virou-se para o filho, segurando suas mãos. Bernardo, meu filho, sei que minha mente falha. Sei que às vezes confundo o presente com o passado, que esqueço nomes, rostos, acontecimentos. Fez uma pausa, seus olhos azuis fixos nos dele. Mas nunca, jamais confundiria crueldade com bondade. Bernardo olhou para a mãe atônito.
Nunca a vira tão lúcida nos últimos meses. O que exatamente a senhora está dizendo, mãe? Estou dizendo que quando você não está por perto, Fernanda se transforma. O sorriso desaparece, a voz muda, os olhos... Ela estremeceu visivelmente. Os olhos ficam frios, cruéis. Ela me humilha. Esconde meus pertences, diz que sou um fardo, que depois do casamento vai me internar em uma clínica longe daqui. Fernanda soltou uma risada nervosa, olhando para os convidados como quem pede compreensão. Vejam só, é exatamente isso que o médico explicou. Delírios persecutórios. É uma fase comum da doença. Voltou-se para Bernardo, colocando uma mão em seu braço. Querido, vamos continuar nossa celebração. Carlos e Marta podem levar sua mãe para descansar. Mas Bernardo não se moveu. Pela primeira vez, observava atentamente o comportamento da noiva, percebendo nuances que nunca havia notado antes. O tom levemente condescendente, a maneira como falava sobre sua mãe, como se ela não estivesse presente, a pressa em afastá-la. Você está negando o que minha mãe acabou de dizer? Fernanda piscou momentaneamente desestabilizada pela pergunta direta. Claro que estou negando. É absurdo. Sempre tratei sua mãe com o maior carinho e respeito. Todos aqui são testemunhas disso. Quando há testemunhas, interveio Dona Cecília. Pergunte à Juliana. Ela viu como você me trata quando Bernardo não está. Todos os olhares voltaram-se novamente para Juliana. Ela permaneceu imóvel, sentindo o peso daqueles olhares, consciente de que o que dissesse nos próximos momentos mudaria irrevogavelmente o curso de várias vidas, inclusive a sua. Juliana. A voz de Fernanda era doce, mas seus olhos transmitiam uma ameaça clara. Diga a todos como eu sempre fui amorosa. Com Dona Cecília. Como sempre me preocupei com seu bem-estar. Bernardo olhava fixamente para a empregada, sua expressão uma mistura de confusão e súplica, como se implorasse que ela negasse tudo, que confirmasse que sua mãe estava apenas confusa, que seu mundo perfeito não estava prestes a desmoronar. Juliana respirou fundo. Pensou em sua mãe doente, em seu irmão mais novo que dependia de sua ajuda, no emprego que certamente perderia. Mas então olhou para Dona Cecília, para a dignidade naquele rosto enrugado, para a coragem daquela mulher frágil, que mesmo com a mente debilitada, encontrara forças para se defender. Dona Fernanda não trata Dona Cecília com respeito quando o senhor não está presente. Seu Bernardo, disse finalmente, sua voz baixa, mas firme. Eu testemunhei várias situações em que ela foi cruel, impaciente e até mesmo agressiva com sua mãe. Um murmúrio de espanto correu pela plateia. Fernanda empalideceu, seu rosto contorcendo-se brevemente com raiva antes de recuperar a compostura. Isso é um absurdo, uma mentira. Essa empregada tem inveja de mim desde o primeiro dia. Está tentando me prejudicar. Bernardo levantou a mão pedindo silêncio. Seu rosto havia endurecido, linhas de tensão marcando sua testa e o contorno de sua boca. Juliana, disse ele, ignorando os protestos da noiva. Você pode me dar exemplos concretos do que está afirmando? A empregada assentiu, erguendo o queixo com dignidade. Na semana passada, Dona Fernanda escondeu os remédios de sua mãe e depois disse que ela os havia perdido por causa da doença. Encontrei-os na lixeira do banheiro. Há 2 dias, quando o senhor estava em Brasília, ela agarrou o braço de Dona Cecília com tanta força que deixou marcas, só porque sua mãe não queria trocar de roupa para receber as visitas. Fez uma pausa, lançando um olhar de desculpas para a idosa. E ontem à noite, eu a ouvi dizer ao telefone para Dona Patrícia que depois do casamento convenceria o senhor a internar sua mãe em uma clínica, porque ela era um estorvo para seus planos. Um silêncio sepulcral seguiu-se às palavras de Juliana. Bernardo olhava fixamente para Fernanda, como se a visse pela primeira vez. É verdade isso? Fernanda riu nervosamente, passando a mão pelos cabelos perfeitamente arrumados. Claro que não. É a palavra de uma empregada contra a minha. Por que você acreditaria nela? Por quê? Interveio Dona Cecília calmamente. Juliana nunca me deu motivos para duvidar dela. E você, minha querida, nunca me deu motivos para confiar em você. Algo no tom da idosa, na certeza tranquila de suas palavras, pareceu atingir Fernanda como um golpe físico. Seu rosto transformou-se, a máscara de perfeição finalmente caindo por completo.
Seus olhos, antes afetuosos, tornaram-se duros como pedras. Quer saber? Disse ela, sua voz carregada de desprezo. Estou cansada deste teatro. Sim, sua mãe é um fardo. Um fardo que você carrega por culpa, não por amor. Todo mundo sabe disso. Você acha que eu queria desperdiçar minha vida cuidando de uma velha que nem sabe mais quem sou? Que me confunde com pessoas mortas há décadas? Ela soltou uma risada amarga. Por que acha que insisti tanto na cláusula pré-nupcial sobre cuidados médicos? Para poder finalmente colocá-la em uma clínica onde pertence, longe daqui, para vivermos nossa vida em paz. O salão inteiro parecia ter parado de respirar. Os convidados observavam a cena, mortificados e fascinados ao mesmo tempo. Patrícia, amiga de Fernanda, cobria a boca com as mãos, horrorizada com a explosão pública. Bernardo deu um passo para trás, como se tivesse levado um tapa. Seu rosto mostrava uma mistura de choque, dor e algo mais. Uma compreensão dolorosa que começava a se formar. Então, tudo foi uma farsa, disse ele, sua voz estranhamente calma. Sua preocupação, seu carinho. Não seja ridículo, respondeu Fernanda, tentando recuperar o controle, percebendo tardiamente o erro que cometera. Claro que não foi tudo uma farsa. Eu amo você, Bernardo. Só não quero que desperdicemos nossa vida cuidando de alguém que nem mesmo nos reconhece metade do tempo. Ela é minha mãe, respondeu ele simplesmente. E eu seria sua esposa. Uma esposa que mente, que maltrata uma senhora doente, que planeja separar-me de minha mãe assim que tiver a segurança do casamento? Bernardo balançou a cabeça, uma tristeza profunda em seus olhos. Não, Fernanda. Isso não é amor. Nem mesmo sei como chamar. A plateia assistia em silêncio à implosão do relacionamento que viera celebrar. Alguns convidados já começavam a se retirar discretamente. Outros sussurravam entre si, chocados com o desenrolar dos eventos. Você não pode estar falando sério, disse Fernanda, a incredulidade dando lugar ao pânico. Vai acreditar em uma velha confusa e uma empregada invejosa em vez de mim? Depois de tudo o que construímos juntos, o que construímos foi baseado em uma mentira, respondeu ele, sua voz carregada de decepção. E não chame minha mãe de velha confusa novamente. Dona Cecília, que observava a cena em silêncio, de repente cambaleou ligeiramente. O esforço emocional havia sido demais para seu corpo frágil. Bernardo imediatamente a amparou, ajudando-a a sentar-se em uma cadeira próxima. Está tudo bem, mamãe? A idosa assentiu, um sorriso cansado em seus lábios. Estou bem, filho. Só um pouco cansada. Juliana aproximou-se rapidamente, oferecendo um copo d'água que um garçom atônito lhe entregara. Dona Cecília aceitou com gratidão, seus olhos encontrando os de Juliana em um olhar de profundo agradecimento. Fernanda observava a cena, a raiva e a humilhação, colorindo seu rosto em manchas vermelhas. Seus planos meticulosamente construídos desmoronavam diante de seus olhos. E tudo por causa de uma velha que nem deveria ser capaz de formar frases coerentes e uma empregada que deveria saber seu lugar. Isso não vai ficar assim, disse sua voz trêmula de fúria contida. Você vai se arrepender, Bernardo. E você também, acrescentou voltando-se para Juliana com um olhar assassino. Sem esperar resposta, retirou o anel de noivado, um deslumbrante diamante de 5 quilates, e jogou-o aos pés de Bernardo. Então, de cabeça erguida, caminhou pelo salão em direção à saída, o silêncio a seguindo como uma sombra. Quando a porta principal fechou-se com um estrondo atrás dela, o salão explodiu em murmúrios excitados. O evento social do ano havia se transformado no escândalo da década. Ignorando o burburinho ao redor, Bernardo ajoelhou-se diante da mãe, segurando suas mãos entre as suas. Mamãe, me perdoe. Eu não sabia. Não percebi. Dona Cecília sorriu, acariciando o rosto do filho com mão trêmula. Não há o que perdoar, meu filho. Você só viu o que ela queria que visse. E o amor? Bem, o amor às vezes nos cega. Juliana observava a cena, emocionada, quando sentiu uma mão em seu ombro. Era Carlos, o jardineiro, seus olhos transmitindo admiração e respeito. Você foi muito corajosa, disse ele baixinho. Poucos teriam a coragem de fazer o que fez. Ela encolheu os ombros, subitamente consciente de que acabara de mudar o curso de sua própria vida para o bem ou para o mal. Não podia continuar fingindo não ver. Juliana, a voz de Bernardo, a chamou. Ele havia se levantado
e agora a olhava diretamente nos olhos. Obrigado. Obrigado por cuidar da minha mãe quando eu falhei em perceber o que estava acontecendo. Obrigado por ter a coragem que me faltou. Havia uma emoção crua em sua voz, uma vulnerabilidade que ela nunca vira no poderoso empresário. Por um momento, viu nele o menino da fotografia que Dona Cecília lhe mostrara, sensível, verdadeiro, antes que o mundo o ensinasse a esconder-se atrás de máscaras de perfeição. Fiz apenas o que qualquer pessoa decente faria, respondeu ela, constrangida com o agradecimento. Não. Ele balançou a cabeça. Você arriscou seu emprego, sua estabilidade. Isso exige mais do que decência. Exige caráter. Dona Cecília, que observava a troca com olhos atentos, de repente falou. Vamos para casa, filho. Esta festa acabou. Havia uma sabedoria profunda naquelas palavras simples. A festa de fato havia acabado. Não apenas o evento social, mas toda a farsa cuidadosamente construída ao redor daquele relacionamento. Bernardo assentiu, voltando-se para os poucos convidados que ainda permaneciam. Peço desculpas a todos pelo desfecho inesperado. Por favor, sintam-se à vontade para ficar e aproveitar a comida e bebida. Infelizmente, minha mãe precisa descansar e eu a acompanharei. Com isso, ofereceu o braço à idosa que se levantou com dignidade surpreendente. Juntos, mãe e filho seguiram para a escada que levava aos quartos, deixando para trás os murmúrios, especulações e o que deveria ter sido a celebração de um amor que, no fim, revelou-se apenas uma sombra. Juliana permaneceu no salão por alguns minutos, ajudando a organizar a saída dos convidados, ignorando os olhares curiosos e as perguntas não feitas que pairavam no ar. Quando finalmente o último convidado partiu, subiu as escadas em direção ao quarto de Dona Cecília, preocupada com seu bem-estar após tantas emoções. Ao chegar à porta, ouviu vozes baixas, Bernardo e sua mãe conversando. Não queria intrometer-se, mas algo a manteve ali, escutando involuntariamente. Sempre soube, no fundo, dizia Bernardo. Havia sinais, pequenas inconsistências que eu escolhi ignorar porque ela representava tudo o que eu achava que precisava. E o que você acha que precisa, meu filho? Perfeição, respondeu ele após um momento de silêncio. Controle. A ilusão de uma vida sem falhas, sem vulnerabilidades. E isso te fez feliz? Outro silêncio mais longo desta vez. Não, só me fez solitário. Juliana afastou-se silenciosamente da porta, sentindo que testemunhava algo profundamente íntimo, uma revelação que não lhe era destinada. Desceu as escadas dirigindo-se à cozinha para ajudar na desmontagem do que restara da festa. Enquanto trabalhava, organizando, limpando, colocando ordem no caos deixado pela celebração fracassada, não podia deixar de pensar no que o futuro reservaria. Havia defendido Dona Cecília, havia feito o que considerava certo, mas a que custo? Fernanda não parecia o tipo de pessoa que aceitaria a derrota sem vingança. Por volta das 2 da manhã, quando a mansão finalmente silenciou, Juliana dirigiu-se ao seu pequeno quarto nos fundos da propriedade. Estava exausta física e emocionalmente, mas estranhamente em paz. Havia feito a escolha certa, mesmo que tivesse que arcar com as consequências. Ao abrir a porta do quarto, encontrou um envelope sobre sua cama. Com as mãos trêmulas, abriu-o, temendo uma carta de demissão. Em vez disso, encontrou um cheque, uma quantia tão grande que fez seus joelhos fraquejarem, e um bilhete escrito à mão. Juliana, nenhuma quantia poderia compensar o que você fez esta noite, mas aceite isto como um pequeno agradecimento pela sua coragem e lealdade. Conversaremos amanhã. Descanse bem. Bernardo Albuquerque. Sentou-se na beirada da cama, o cheque ainda entre os dedos trêmulos enquanto lágrimas silenciosas escorriam por seu rosto. Não eram lágrimas de alívio pela segurança financeira que o cheque representava, mas por algo mais profundo, o reconhecimento de que, por um momento fugaz naquela noite, as aparências haviam caído e a verdade simples e crua prevalecera. Lá fora, a noite paulistana seguia seu curso. Na mansão silenciosa, 3 pessoas dormiam. Uma idosa cuja mente frágil havia encontrado força para defender a verdade, um homem cujo mundo perfeito desmoronara para que algo mais autêntico pudesse surgir, e uma mulher simples que arriscara tudo por fazer o que era certo. O amanhã traria novos desafios, sem dúvida, mas por enquanto, a verdade havia vencido. E isso
Juliana pensou enquanto fechava os olhos exaustos. Era uma vitória suficiente. As semanas seguintes trouxeram mudanças profundas à mansão Albuquerque. O escândalo do noivado rompido tornou-se o assunto mais comentado da alta sociedade paulistana, com versões distorcidas circulando em todos os círculos sociais. Alguns defendiam Fernanda, pintando-a como vítima de uma senhora mentalmente debilitada e uma empregada manipuladora. Outros, que conheciam Dona Cecília há anos, intuíam a verdade por trás das fofocas. Bernardo, surpreendendo a todos, recusou-se a alimentar os rumores. Quando questionado por sócios e amigos, limitava-se a dizer que incompatibilidades fundamentais de valores haviam tornado o casamento impossível. Em privado, contudo, enfrentava um doloroso processo de autodescoberta, questionando não apenas sua escolha de parceira, mas todas as decisões que o haviam conduzido àquele ponto. Numa manhã de domingo, 3 semanas após o incidente, Juliana preparava o café da manhã quando Bernardo entrou na cozinha, algo que raramente fazia antes. Vestia roupas simples, jeans, camiseta, tênis. Parecia mais jovem, menos rígido. "Bom dia, Juliana", cumprimentou, sentando-se descontraidamente à mesa da cozinha. "Podemos conversar um momento?" "Claro, seu Bernardo", respondeu ela, surpresa com a informalidade. "Primeiro gostaria de saber se o cheque que deixei foi suficiente. Para sua mãe, o tratamento dela." Juliana sentiu o rosto aquecer. Ainda não havia tocado no dinheiro, incerta sobre aceitá-lo. "Foi mais que suficiente, seu Bernardo. Na verdade, é dinheiro demais. Não me sinto confortável." "Por favor, aceite", interrompeu ele gentilmente. "É o mínimo que posso fazer depois do que você fez por minha mãe." "Por nós." Ela assentiu sem saber como responder. O cheque representava segurança para sua família, tratamento adequado para sua mãe, faculdade para o irmão, talvez até uma casa própria modesta. "Obrigada", disse finalmente. "Significa muito para minha família." Bernardo sorriu, um sorriso diferente do habitual, mais relaxado, mais genuíno. "Na verdade, vim propor algo mais", continuou. "Depois de tudo o que aconteceu, percebi que minha mãe precisa de mais do que apenas cuidados físicos. Precisa de dignidade, de respeito, de alguém que realmente a veja como pessoa." Fez uma pausa, olhando diretamente nos olhos de Juliana. "Gostaria que você assumisse oficialmente o papel de cuidadora principal dela, com aumento de salário e benefícios correspondentes à nova função." Juliana piscou, surpresa. "Eu não sei o que dizer." "Diga sim", veio uma voz da porta da cozinha. Era Dona Cecília, apoiada em sua bengala, sorrindo. "Ninguém cuida de mim como você, querida." Juliana sentiu lágrimas nos olhos. Nos últimos dias, a relação com Dona Cecília havia se aprofundado. Mesmo nos momentos de confusão, a idosa parecia reconhecê-la. "Confiar nela seria uma honra", respondeu finalmente. Naquele mesmo dia, durante o almoço no jardim, algo que raramente faziam juntos antes, Bernardo anunciou outra mudança. "Estou considerando reduzir minha carga de trabalho", disse, surpreendendo tanto Juliana quanto sua mãe. "Delegar mais, confiar mais na equipe que construí. Percebi que passei anos perseguindo algo que nunca realmente quis." "E o que você quer, meu filho?" perguntou Dona Cecília, em um de seus momentos de clareza que agora pareciam mais frequentes. Bernardo ficou em silêncio por um momento, contemplando a pergunta. "Paz", respondeu finalmente. "Autenticidade. Relações baseadas em algo mais profundo que aparências e conveniências sociais." Fez uma pausa, olhando para o jardim onde borboletas dançavam entre as flores. "Quero conhecer minha mãe enquanto ainda posso. Criar memórias que nenhuma doença possa apagar completamente." Nos meses seguintes, a mansão Albuquerque ganhou nova vida. As mudanças eram sutis, mas significativas. Grandes janelas, antes sempre fechadas por grossas cortinas que bloqueavam a luz para proteger os móveis caros, agora permaneciam abertas, deixando o sol banhar os ambientes. Espaços formais, raramente usados, transformaram-se em áreas de convivência. O jardim, antes mantido com rigidez quase matemática, ganhou canteiros mais livres, onde flores silvestres misturavam-se às espécies exóticas. Bernardo passou a trabalhar mais de casa, reservando as tardes para estar com a mãe. Às vezes,
Simplesmente sentavam-se no jardim, conversando sobre memórias antigas que, surpreendentemente, Dona Cecília conseguia acessar com mais facilidade que eventos recentes. Outras vezes, passeavam pelos parques do bairro ou visitavam exposições de arte, atividades que o médico encorajava, explicando que a estimulação cognitiva e social poderia retardar a progressão da doença. Juliana, em seu novo papel, não apenas cuidava de Dona Cecília, mas tornou-se uma espécie de ponte entre mãe e filho, traduzindo necessidades não verbalizadas, antecipando momentos de confusão, criando um ambiente onde a doença, embora presente, não definia a relação. Em uma tarde particularmente bonita de primavera, enquanto Dona Cecília cochilava em sua poltrona no jardim de inverno, Bernardo aproximou-se de Juliana, que organizava medicamentos. "Sabe o que mais me impressiona em você?" e perguntou, recostando-se no batente da porta. "A maneira como você vê minha mãe. Não como uma doente, uma paciente, um problema a ser administrado, mas como uma pessoa completa, com história, com dignidade." Juliana sorriu, sentindo-se valorizada de uma forma que nunca experimentara antes. É assim que todos deveríamos ser vistos, não é? Além dos rótulos, das limitações. Bernardo assentiu, pensativo. "Fernanda ligou ontem", comentou, mudando de assunto. "Está noiva novamente. Um empresário do setor imobiliário." "Tão rápido?" Surpreendeu-se Juliana. "O plano dela sempre foi a segurança de um bom casamento", respondeu ele sem amargura. "Espero que encontre o que procura." A menção a Fernanda fez Juliana lembrar-se das ameaças feitas na noite da festa. Até agora nada acontecera, mas a sensação de que a ex-noiva não deixaria a humilhação sem resposta ainda a incomodava ocasionalmente. Como se lesse seus pensamentos, Bernardo acrescentou: "Não se preocupe com Fernanda. Ela é pragmática demais para arriscar sua nova posição com vinganças mesquinhas. Além disso, deixei claro que qualquer tentativa de retaliação resultaria em consequências legais." Juliana assentiu, aliviada. Nos últimos meses, aprendera a conhecer melhor Bernardo. Não mais o empresário imponente e distante, mas um homem complexo, em processo de redescoberta de si mesmo. "Recebi uma proposta interessante ontem", comentou ele, mudando novamente de assunto. "Um programa de pesquisa sobre Alzheimer, focado não apenas nos aspectos médicos, mas na qualidade de vida dos pacientes e suas famílias. Estão buscando financiadores." Os olhos dele brilhavam com um entusiasmo que Juliana raramente vira antes. "Pensei em criar uma fundação em nome de minha mãe, algo que possa ajudar famílias sem recursos a terem acesso a tratamentos, cuidadores treinados, apoio psicológico." "Seria maravilhoso", respondeu Juliana, genuinamente emocionada com a ideia. Dona Cecília ficaria orgulhosa. "Na verdade", continuou ele, com um sorriso tímido que o fazia parecer anos mais jovem, "estava pensando se você não gostaria de participar do desenvolvimento do projeto. Sua experiência, sua sensibilidade com os pacientes seriam invaluáveis." A proposta pegou Juliana completamente de surpresa. "Eu? Mas não tenho formação para isso." "Tem algo mais importante que diplomas", respondeu ele. "Tem compreensão genuína, empatia, inteligência emocional. O resto pode ser aprendido." Antes que pudesse responder, um som suave os interrompeu. Dona Cecília havia acordado e os observava com um sorriso sereno. "Vocês formam uma bela dupla", comentou, com uma lucidez que ainda o surpreendia ocasionalmente. Bernardo e Juliana trocaram um olhar rápido, constrangido. Nos últimos meses, uma amizade inesperada havia se desenvolvido entre eles, baseada no respeito mútuo, na preocupação, compartilhada com Dona Cecília em conversas cada vez mais profundas e honestas. Mas nenhum dos dois havia admitido, mesmo para si mesmos, que algo mais pudesse estar florescendo. "Mamãe", Bernardo aproximou-se beijando o topo da cabeça da idosa. "Quer dar uma volta no jardim?" As rosas que a senhora plantou finalmente abriram. Os três saíram juntos para o jardim ensolarado, onde borboletas dançavam entre flores coloridas, tão diferentes da rígida formalidade que antes dominava o local. Caminhavam lentamente, no ritmo de Dona Cecília, parando para que ela admirasse cada detalhe: o voo de um beija-flor, o perfume de uma flor recém-aberta, o desenho das nuvens no céu azul de São Paulo.
Sabe, disse a idosa, parando para descansar em um banco de madeira, estrategicamente posicionado sob uma jabuticabeira. Augusto sempre dizia que a verdadeira riqueza não está no ouro que reluz, mas nas mãos que se estendem quando ninguém está olhando. Bernardo e Juliana trocaram um olhar emocionado. Era uma das frases favoritas do falecido Augusto, que Dona Cecília não mencionava há meses. Papai estava certo, respondeu Bernardo, segurando a mão da mãe entre as suas. Demorei para entender isso. Mas entendeu a tempo, sorriu Dona Cecília, seus olhos azuis brilhando com uma clareza que desafiava a névoa da doença. E isso é o que importa. Juliana observava a cena com o coração transbordando de emoção. A trajetória que os trouxera até ali fora marcada por dor, desafios, revelações dolorosas, mas também por coragem, verdade e, acima de tudo, por aquela força estranha e poderosa que une as pessoas quando elas permitem que as máscaras caiam, quando escolhem a autenticidade sobre as aparências. A mansão Albuquerque, rante símbolo de ostentação e perfeição superficial, transformava-se lentamente em um verdadeiro lar. Um lugar onde imperfeições eram aceitas, onde fragilidades não precisavam ser escondidas, onde o valor de cada pessoa não era medido por sua utilidade ou aparência, mas por sua capacidade de amar e ser amada em sua inteiridade. O sol da tarde banhava os três com uma luz dourada. Enquanto conversavam, riam e simplesmente existiam juntos naquele momento precioso. Um homem redescobrindo o significado de família e sucesso. Uma mulher cuja coragem havia transformado não apenas sua própria vida, mas a de todos ao seu redor, e uma senhora idosa que, mesmo com a mente cada vez mais frágil, ainda conseguia ensinar às pessoas ao redor a mais valiosa das lições, que no fim, a única coisa que realmente importa são os laços invisíveis que nos conectam uns aos outros. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Bernardo, Dona Cecília e Juliana tenha tocado seus corações. Para continuar esta jornada emocional, preparamos uma playlist especial com narrativas igualmente cativantes. Encontrem-na aqui, clicando à esquerda. Se gostaram desta história, não esqueçam de se inscrever em nosso canal e dar um like neste vídeo. Todos os dias trazemos histórias únicas que exploram a complexidade da vida, o poder da verdade e a beleza das relações autênticas. Aguardamos vocês nos comentários para sabermos o que acharam dessa jornada pela mansão Albuquerque e o que esperam de nossas próximas histórias.